Eu acordei às 5, como eu falei no início do vídeo, por ansiedade. Eu tô com medo. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei o que eu vou sentir na hora. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou tentar. Foi incrível. E aí eu tô vindo aqui contar pra vocês a minha experiência, né? Foi muito libertadora, porque o medo é uma coisa muito doida, né? Eu tava me sentindo, enquanto eu tava lá pagando e assinando, né, o termo lá que precisava assinar, eu tava sentindo o meu corpo tremendo, assim, você tem certeza que você vai fazer isso? Depois que pagar não dá pra voltar atrás e tal. E aí, num momento, o filho da minha amiga começou a chorar, com medo. E é engraçado, porque me deu a sensação de que ele estava ali expressando a emoção do campo mesmo, né? Do campo de medo que estava ali. Então, o que a gente fez foi acolher, né, o medo dele. E logo ele parou de chorar e voltou a curtir, porque ele estava bem animado no início com a ideia de voar. E foi interessante que ele tivesse, porque o Nael é muito bicho solto, sabe? Eu sempre digo pra ela que ele é um curumim. E ele também é ariano, assim como eu. Então foi pra mim ali também um simbolismo dessa criança interior, sabe? Essa criança que era tão corajosa e gostava tanto de fazer coisas e experimentar coisas novas e sempre foi muito ativa. E eu comecei a perceber que durante muito tempo eu fui, por algum motivo, criando essa esfera de medo. Eu sempre fui uma criança muito expansiva, impulsiva até algumas vezes. Ariano, né, gente? Então, assim, impulsiva algumas vezes, mas eu percebo que com o tempo eu fui introjetando crenças limitantes com relação a isso, então eu virei uma pessoa muito medrosa. Mas eu não tinha me dado conta, né? Até estourar o pânico, eu sabia que eu era uma pessoa medrosa, eu sabia que eu tinha um nível de ansiedade, mas eu nunca achei que fosse um nível de ansiedade tão forte a ponto de ter uma crise de pânico. Então, essa experiência hoje foi assim, como se eu tivesse tomado uma dose de vida, sabe? Tô viva. Então, apesar de eu ter passado por um período de nervoso, depois que eu entrei no helicóptero, me deu um tipo, eita, daqui talvez não dê mais pra voltar. Tá no chão ainda. Tem certeza? Eu tive esse momento, respirei fundo, disse pra mim que tava tudo bem, levei uma garrafa de água na bolsa, né? Bebi água e a gente foi. E aí, antes da gente subir, o piloto ainda falou pra mim: quem tem muito medo de voar, quando senta aqui do lado do piloto, normalmente o medo passa. E eu dei uma papo de piloto, né? Desconfiada de que era verdade. Então eu ainda fui na frente, do lado do piloto. E... cara, passou.
quando começou a subir, foi como se todo aquele medo anterior passasse. E aí deu espaço para um lugar de alegria, sabe? De superação mesmo, de perceber que ainda que eu tivesse com medo, ainda que eu tivesse ansiosa, ainda assim eu posso fazer o que eu decidi fazer. O dia tava lindo, céu azul, céu de brigadeiro, a água do mar verde, linda. E foi muito especial fazer isso com a Ju, porque a gente vem há alguns dias conversando sobre a vida, sobre essa sensação de liberdade, de poder voar. Então, essa experiência foi uma coroação, sabe? Vamos junto fazer isso, eu e você, vamos ser livre. E é claro que a gente está falando de um livre subjetivo, né? É livre das nossas crenças, é livre dos nossos padrões, é livre dos nossos medos. Esse voo foi um simbolismo para nós duas, então foi muito especial porque a gente compartilhou ali, sabe? Uma superação, a gente compartilhou um momento que eu acho que vai ser um marco, tanto na minha vida quanto na dela. Foi muito bom ter experimentado isso. E aí é aquilo, né? Quando voltou, a gente passou em alguns pontos turísticos do Rio, no Pão de Açúcar, no Cristo, viu Maracanã, viu as praias, e quando voltou, eu já tava assim, já acabou? Porque dá aquela sensação de eu quero mais disso, sabe? Eu quero viver mais disso. Então foi muito legal, eu teria feito mais, o passeio foi de meia hora, eu teria feito mais meia. Porque quando a gente está vivendo, às vezes parece que tá muito rápido, né? Passa muito rápido. E é por isso que a gente precisa aproveitar mais o presente, porque ele passa. E daqui a pouco já não é mais aquele momento, é um outro momento que a gente também tem que aproveitar. Então, em um certo momento do voo, eu só senti, e aí eu tenho o hábito de fazer isso quando eu tô vivendo alguma coisa importante ou alguma coisa que é muito boa. Eu estalo os dedos na frente do peito e eu peço para registrar. Que é um registrar dentro de mim aquela emoção, aquele momento, como se fosse uma fotografia interna, sabe? E em algum momento do voo eu fiz isso, assim, nesse desejo de registro dessa emoção que eu tô sentindo, assim, de me permitir viver essa sensação de libertação de mim mesma, né? Libertação dos meus medos. E eu tô vindo aqui para compartilhar com vocês, porque de uma maneira geral, todo mundo tem algum medo, né? É natural ter medo. A questão sobre o medo é quando ele te paralisa, né? Mas todo mundo sente medo de alguma coisa. Eu acho que eu queria deixar esse recado para você que está assistindo esse vídeo, que veio acompanhando, né, esse processo desse dia de hoje. O recado que eu quero deixar é que tá tudo bem sentir medo e que você tem todo o direito de não fazer o que você sente medo, mas que se você estiver pronto, você pode pegar o seu medo, dar a mão para ele e enfrentar aquela situação. E assim, a minha experiência disso hoje é que valeu muito a pena. Eu tô me sentindo corajosa, eu tô me sentindo empoderada, eu tô me sentindo capaz de enfrentar qualquer outro medo. Porque eu já sei que eu sobrevivo. E se eu não tivesse dado conta, tava tudo bem também. Porque a gente tem o nosso próprio tempo.
Olha quanto tempo eu precisei, né, que passasse para eu poder experimentar isso. Então vai amadurecendo, porque em algum momento, quando você estiver pronto para olhar de frente o seu medo, ele vai se transformar na sua força.